tarde, pessoal. Então, continuando a nossa matéria anterior, hoje a gente vai tratar então do corte de arquitetura. O corte, ele é uma peça arquitetônica com uma planta baixa, com uma planta de cobertura, que compõe então esse conjunto de peças que a gente chama de projeto executivo. O corte é a representação vertical das minhas medidas de edificação. Então, ele serve para que eu consiga construir essa edificação em altura. No corte, nós vamos ter lá informações de pé direito e pé esquerdo, nível da edificação, desnível do terreno e informações de altura de cobertura. Na última aula, a gente fez então o cálculo dessa altura de cobertura. Então, retomando, para que a gente descubra então essa altura de cobertura, nós vamos considerar lá a água, ou a água, essa altura de água, então, desculpa, a altura não, esse comprimento da água de cobertura, tá? Nós vamos multiplicar pela inclinação da cobertura. Essa inclinação, então, ela vai estar escrita lá no manual de fabricante da telha. Então, para telhas de fibrocimento, nós temos lá de 10 a 12% de inclinação. Para telhas de cerâmica e concreto, nós temos de 30 a 35% de inclinação. No nosso caso específico, nós temos lá telhas cerâmicas. Então, na telha cerâmica, a minha inclinação vai ser 35%. Então, por isso que esse dado aqui, que a gente retirou, então, é 1,75. Tá, mas professora, por que está escrito ali inclinação de forma decimal? Lembre, lá na matemática, que para ter uma porcentagem, a gente sempre divide, então, um número vezes 100. Então, quando eu tenho esse número vezes 100, eu tenho lá uma porcentagem. Então, no caso aqui, era 0,35 vezes 100, tenho 35%. Para que eu tenha uma inclinação da maneira decimal, eu faço o trabalho contrário. Então, eu vou ter lá 35, né, divididos por 100, e vai ter lá 0,35. Beleza? Continuando então, pessoal. Sabendo então que essa minha cobertura é de 1,75 e analisando a planta abaixo, eu consigo ter então as primeiras dimensões desse meu corte. Então, vamos lá para a planta. A primeira coisa que eu vou determinar é em qual local eu vou passar o meu corte. Então, como a gente já passou aqui no corte AA, vamos continuar com ele. Então, nesse meu corte AA, eu tenho lá um perímetro de 7,30, tá? Que eu vou ampliar 80 centímetros de cada lado por conta do beirado. Vamos lá, passo 2. Eu tenho lá então essa minha laje 7,30, que eu tirei daqui, ó, deste ponto até esse ponto. Aí agora eu vou subir a altura de parede. Então, a altura de parede é meu pé esquerdo. Então, meu pé esquerdo, eu determinei então que ele tem 2,40. Lembre por quê? Normativa, né, gente? Então, a normativa diz que no mínimo que eu posso ter dentro de uma edificação é o pé esquerdo ou o pé direito de 2,40. Beleza, vamos subir lá, mais 2,40. Então, vou subir primeiro essa parede aqui, depois a parede do banheiro, lembrando que ela está passando no meio do banheiro e no meio do dormitório, essa linha de corte. Então, 2,70 aqui, esse meu dormitório, 1,30
do banheiro, mais 2,70. Certo? Tenho lá as minhas paredes. Então, tenho a minha parede, agora eu vou passar novamente minha laje em todos os ambientes. Beleza, tenho o meu escopo. Então, a partir desse escopo agora, eu vou construir então a minha cobertura. Então, sei que eu vou ter que puxar então. Coloco uma escadinha de uma folha, né? Então, eu puxo aqui 80 centímetros de um lado, 80 centímetros do outro. E agora eu vou montar um triângulo com essa minha cobertura. Então, eu sei que aqui eu tenho 2,70, 15 da parede, mais 80. Então, eu vou ter lá 3,20. 3,20 não, 3,40. Eu vou subir aqui, né, deste ponto do meio da cobertura até para cá. Então, nessa medida, monto o primeiro lado. Do outro lado, a mesma coisa. Tudo isso com escalinho da gente. Então, monto a segunda aba. Beleza, montei as abas. Vou subir e detalhar minha cobertura. Então, lembrando que marquei aqui 80 e no meio da cobertura 1,75, que é a minha altura total. Finalizando então, eu finalizo o desenho da cobertura. Então, lembrando que estrutura de madeira, de um ponto a outro, eu tenho lá montantes, né, que eu preciso criar para que a estrutura de telhado possa suportar, então, a carga, né, das telhas. Certo? Tenho então o escopo da minha cobertura. Então, para detalhar essa cobertura, vou colocar lá as minhas cotas. Então, 2,40 mais 12 da laje, mais 1,75. O 12 da laje, gente, é porque lembra lá na matéria de estruturas, o professor falou que quando eu tenho edificações e que eu não tenho uma carga muito alta, eu posso considerar que uma laje de 12 centímetros. Então, dependendo do que vai ocupar essa laje, eu tenho espessuras de laje diferentes. Então, nesse caso, a gente só utiliza 12 porque é uma edificação muito simples. Um 4,15, tá? Tem minha cota. Agora eu vou identificar então os ambientes. Então, dormitório. Esse é o dormitório então 1. O banheiro e o dormitório 2. Dormitório 1. Gente, então assim, como vai pro sinal, vou finalizar aqui então, o escopo desse corte vocês conseguiram compreender, certo? Então, o restante é somente preenchimento.
acerto de dados. Então, vou só finalizar aqui colocando de novo o corte AK e a minha escala de projeto. Vou escala aqui e vou desenhar a aquecedor. Beleza? Então, gente, para quem estiver dúvida, então, a gente vai fazer a atividade na próxima aula e eu vou acompanhar vocês, carteira em carteira, aqui para desenvolver então esse nosso corte a aula. Então, obrigado pela presença, até a próxima.